Tudo certo? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do Kilojoule e nessa aula que vamos começar a aprofundar os conteúdos de física. Os conteúdos anteriores vão ser bem necessários para fazer a base dessa aula. Então, aula 1 que a gente falou sobre movimentos, os conceitos mais introdutórios iniciais, e aula 2 sobre derivadas integradas. Todos esses conceitos vão ser aplicados aqui, onde vocês vão conseguir ver a parte mais física mesmo da coisa. Então, acho que a gente já pode começar. Bora lá. Nessa aula a gente vai falar sobre movimento unidimensional, posição e deslocamento, velocidade média escalar, velocidade instantânea e os gráficos envolvendo esses conteúdos. Bora. Só para tentar ambientar vocês de como funciona a divisão da física e qual parte dela a gente vai tratar nessa aula, tem uma parte da física inteira chamada mecânica, que é quando a gente estuda coisas que estão em movimento e coisas que estão em repouso. A gente estuda tudo, as características das coisas que são classificadas do movimento e no repouso. Uma das classificações, das divisões, dos tópicos, né, é a cinemática, que estuda as características do movimento. Então, a cinemática não vai se preocupar como o movimento, o que gera o movimento, né, quais são as forças implicadas e tudo mais, mas sim as características dele. Aceleração, direção, o sentido, o deslocamento, o tempo e tudo mais. A gente tem a dinâmica, que estuda o movimento e suas características, então ela pega uma parte da cinemática, a aceleração, por exemplo, mas também estuda o que causa essa força, sei lá. Isso é como se fosse a questão dos bloquinhos. Você tem um bloquinho, ele vai sofrer a força normal, ele tem a força da gravidade, ou tem alguém empurrando, tem uma mola. Isso tudo a gente estuda dentro de dinâmica. E aí tem a estática, que é simplesmente as coisas que estão paradas, né? Assim como o nome já diz. A aula de hoje a gente vai estudar, a aula de hoje e a próxima, tudo o que tange o conceito da cinemática. Então, é isso. Vamos lá. O movimento retilíneo, o que é e quais são as características? É o movimento unidimensional. Então, nessa aula inteira, na aula 3, a gente vai só estudar coisas que se locomovem, se deslocam em uma dimensão. Seja ela o eixo Y, o eixo X, um carro numa pista indo em linha reta, ou então uma pedra sendo jogada para cima e voltando sobre o próprio eixo, tipo, ela não vai em uma curva, ela só vai reto e desce. É esse tipo de movimento que a gente vai estudar. Então, a gente vai só discutir os movimentos e suas mudanças, não vamos nos preocupar no que causa o movimento, ou o que faz ele parar, e sim só eles aceleram. Tá. Qual é a desaceleração dele? Não o que gera essa desaceleração, por exemplo. E os objetos que a gente vai estudar nessa aula, eles se movem como uma partícula. Ou seja, todas as partes do objeto se movem igualmente. Ele não vai ter uma dimensão, por exemplo. Se eu falar para vocês que um carro se move dentro desse conteúdo, que ele se move numa pista, você não vai se preocupar, por exemplo, com as dimensões do carro. Você vai considerar como ele sendo uma partícula. Então, um carro e um elétron é como se fosse a mesma coisa para essa parte do conteúdo. Uma das formas de a gente estudar esse conteúdo é entendendo a parte mais básica, estrutural, e a partir disso a gente ir construindo o mais complexo. Os conceitos mais simples, o primeiro deles é o tempo, que é o que a gente consegue marcar no relógio, eu acho que dispensa explicações. Simplesmente o intervalo que um fenômeno dura, ou de que tempo até que tempo aquele fenômeno dura, é uma coisa mais intuitiva. E o segundo conceito básico é a posição. A posição, ela se refere a localizar o objeto em relação a uma referência. Como exemplo, eu trouxe aqui para a gente usar esse eixo, o eixo X, com marcações. Quando a gente fala uma referência, significa que a distância 1, ela é 1 em relação à referência que é o 0. A distância do 0 até 1 é 1. Então, por isso que é uma referência. A gente sempre está usando um ponto fixo como parâmetro, e nesse caso é o ponto 0. E é sempre relativa a alguma coisa, e nesse caso vai ser relativa à nossa referência.
O próximo conceito que a gente vai construir, a partir do conceito da posição, que a gente acabou de estudar, é o deslocamento. Ele é a mudança de posição. Então, se vou exemplificar aqui para vocês, a gente está na posição -2 e a gente quer ir para a posição 2, a gente precisa deslocar de um ponto para o outro. E é exatamente isso, é quando a gente faz uma mudança de posição. Só como para vocês já se habituarem, sempre que vocês virem o delta, que é esse símbolo aqui, ele está relacionado a variações. As variações é sempre o final menos inicial. Então, a fórmula do deslocamento é o ΔX, que é a posição final menos a posição inicial. E esse deslocamento ele é positivo ou negativo. E ele sendo positivo ou negativo, acontece porque é uma grandeza vetorial. Você não fala só que você andou 2 metros. Você precisa falar que você andou 2 metros, se você andou na horizontal ou na vertical, e se você andou para a esquerda ou para a direita. E essa é a questão que envolve o nosso deslocamento de uma posição. Vou pegar como exemplo, de novo, a gente indo do -2 para o 2. Então, nos deslocamos do -2 para o 2, foi um deslocamento de 4. A gente está se deslocando no eixo horizontal e a gente se deslocou da esquerda para a direita. E tudo isso a gente consegue, uma boa parte disso vem do próprio sinal do nosso deslocamento. Agora que a gente sabe o que é o nosso deslocamento, o conceito de variação de tempo, né, que é uma coisa mais intuitiva, quanto um evento dura, o tempo inicial menos o tempo final, a gente consegue definir a velocidade média. A velocidade média é a divisão entre o nosso ΔX, que é o x2 menos x1. O x2 é a posição final, menos o x2 é a posição final, e o x1 é a posição inicial, que é o nosso ΔX, que é o deslocamento, e o ΔT é o tempo final, que é o tempo em que esse corpo está na posição final, menos o T1, que é a posição inicial, que é o tempo que esse corpo estava na posição inicial. A nossa velocidade, sempre que a gente for tratar aqui, a gente vai tratar ela por metros por segundo, já como eu disse na aula, a gente trabalha sempre com o sistema internacional. E, falando graficamente, a velocidade média é a inclinação da reta que liga dois pontos da função do deslocamento. Então, nossa velocidade média, se a gente tem aqui nossa função do deslocamento, a gente pega um ponto, a gente pega outro ponto, a gente liga eles, que esses pontos, o ponto 1, por exemplo, é de onde a gente saiu, ele está no espaço 1 e no tempo 1, e o ponto 2 está no espaço 2 e no tempo 2, e a velocidade média é a inclinação. É como se fosse uma reta e a velocidade média fosse o coeficiente angular dessa reta que a gente traçou entre os dois pontos, que é o ponto 1 e o ponto 2 do nosso deslocamento. E, assim como o deslocamento, a velocidade ela também é vetorial. A gente precisa falar qual velocidade é, se é a velocidade, sei lá, de 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, ou 70 km por hora. A gente precisa falar se ele está na horizontal ou na vertical, ou qualquer outro eixo, e se ele está indo para a esquerda ou para a direita. E esses são os motivos que também, igual ao deslocamento, a nossa velocidade média vai ter o sinal, sendo ele positivo ou negativo. Bom, agora um outro conceito que é bem semelhante com a velocidade média é a velocidade média escalar. Ela, diferente da velocidade média, vou voltar aqui, a velocidade média, em relação ao deslocamento, ela leva em consideração só o ponto final e o ponto inicial. Agora, a velocidade média escalar, ela é a distância total que você percorre. Pensa só, se eu estou aqui e vou para cá, essa é a distância total. E esse também vai ser o meu deslocamento. Só que se eu vier aqui, voltar e ir para frente, a minha velocidade média vai dar diferente da minha velocidade média escalar. Eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro.
A nossa velocidade média não possui sinal algébrico e independe da direção. Ela não é uma grandeza escalar. É simplesmente a relação do quanto a gente andou pelo tempo que a gente andou. Agora eu vou tentar explicar para vocês, com um exemplo mais palpável, como a gente diferencia a nossa velocidade média com a nossa velocidade escalar média. A primeira diferença, a mais notável, é a diferença de formas. A nossa velocidade média, ela é a relação entre o espaço final menos o espaço inicial, a posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo que a gente levou para que esse evento demorou. Espaço final menos o espaço inicial dividido pelo ΔT. Agora, a velocidade escalar média, ela é a distância total que a gente percorreu durante esse deslocamento e importa o que a gente fez no meio dele. Isso também dividido pelo tempo que levou esse evento, que é a nossa ΔT. Vou pegar um exemplo. Digamos que a gente esteja no menos 4, a gente vai até o 0, depois do 0 a gente vai para o 2, e depois do 2 a gente passa para o menos 3. Menos 4, 0, 2 e menos 3, e esse movimento todo, esse deslocamento, tenha durado 5 segundos, por exemplo. A velocidade média, ela só vai considerar a posição final e a posição inicial. Então, nada do que aconteceu no meio vai ser importante. A posição final que a gente estava é o menos 3. Por isso que tem o menos 3 aqui, usando a própria fórmula, menos a posição inicial, que era menos 4. Menos 3, menos 4, vai dar, dividido por 5, que foi o tempo que a gente durou para fazer esse deslocamento, vai ser 1/5. Agora, a nossa velocidade escalar média, a gente vai somar todos os deslocamentos que a gente fez. Do menos 4 até o 0, a gente andou 4 unidades de comprimento. Do 0 até o 2, a gente andou 2 unidades de comprimento. E do 2 até o menos 3, andamos 5 unidades de comprimento. E tudo isso durou 5 segundos. Então, a nossa velocidade escalar média vai ser 11 sobre 5, enquanto a nossa velocidade média vai ser 1/5. É essa a diferença. Tem que sempre lembrar que a velocidade média só vocês vão considerar a posição inicial e a posição final. É a posição final menos posição inicial. Não importa o que acontece no meio. Assim, acho que fica mais fácil de diferenciar as duas coisas. Passando agora para a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a taxa de variação instantânea do deslocamento. A taxa de variação é como o deslocamento está variando instantaneamente. Isso é a nossa velocidade instantânea. É como se a velocidade média, a gente precisa de 2 pontos. Um ponto inicial e um ponto final. A velocidade instantânea, a gente consegue calcular ela no ponto exato da função. E o que é uma taxa de variação instantânea? É a derivada. Então, a velocidade instantânea vai ser a derivada da nossa função do deslocamento pelo tempo. E aí, é assim que a gente representa. Aí, a gente tem aqui em vermelho a nossa f de t, que é a função do espaço. E, como eu já falei nas aulas sobre derivada, a derivada é sempre o coeficiente angular da reta tangente de um ponto. Então, para a gente calcular a velocidade instantânea, a gente tem a nossa função do deslocamento, a gente deriva, a gente acha a velocidade instantânea. Então, graficamente, a velocidade representa a inclinação da reta tangente naquele ponto da função do deslocamento e é uma grandeza vetorial também. Então, ela precisa de um módulo que vai ser, por exemplo, 5, e precisa também de um sentido que é representado pelo sinal de menos. Agora vamos falar sobre os gráficos. Essa parte aqui que a gente vai aplicar o conceito de derivada. Se a gente tem um gráfico da velocidade pelo tempo e a gente calcula a área embaixo desse gráfico de um tempo até o outro, sei lá, de t0 até 1, de 0 a 20, de 0 a 30, o que a gente vai achar é a variação do espaço. A variação é o nosso deslocamento, o nosso ΔS.
À esquerda, vocês podem ver aqui que esse gráfico é uma área até que conhecida, né? É um triângulo e um retângulo. Triângulo e retângulo, vocês sabem como calcular, é só somar. Só que nem sempre vai ser só um triângulo retângulo. Pode ser, nesse exemplo da direita, uma função. E aí que vocês vão ter que fazer é integrar. Então, pensa só. Se você tem o gráfico da velocidade em relação ao tempo, para você encontrar o deslocamento que corresponde a esse intervalo que você escolheu, você precisa calcular a área embaixo desse gráfico, que é a área pintadinha aí que vocês estão vendo. Como você pode calcular? Ou você calcula dividido em figuras geométricas, triângulo, quadrado, retângulo, ou você integra usando esse intervalo que você escolheu de t0 até t e a função que expressa a curva da nossa velocidade. Passando agora para o exemplo, para vocês entenderem uma das formas de ser cobrado para vocês na prova, né? Vamos lá. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada por x igual a 9,75 mais 1,5 t ao cubo, onde x está em metros e t em segundos. Então, ele deu uma função e falou que essa é a função do espaço onde uma partícula está se locomovendo no eixo x. Ele dá o x em metros e o t em segundos e ele pede: calcule a velocidade média durante o intervalo de tempo de t igual a 2 e t igual a 3 e calcule a velocidade instantânea em t igual a 2 segundos. Vou partir para a alternativa A. Calcule a velocidade média durante o intervalo de tempo de t igual a 2 e t igual a 3. A fórmula da velocidade média eu já até deixei aqui para vocês. Velocidade média de ΔX sobre ΔT, que é igual a posição final menos posição inicial, e o tempo final menos o tempo inicial. Pelo próprio exercício, a gente já consegue ter o nosso tempo final e o tempo inicial, que é, ele fala ali, né, de tempo de t igual a 2 e t igual a 3. Então, o tempo final é 3 e o tempo final é 2. E o que falta para a gente calcular a velocidade média é achar o espaço em que a partícula estava no t igual a 3 e o espaço onde a partícula estava em t igual a 2. Mas a gente tem aqui, que o próprio problema deu, a função do deslocamento. Então, o que a gente pode fazer substituir t igual a 3 na equação do deslocamento, a gente vai achar em que posição ele estava no final, e substituir t igual a 2 na posição, no gráfico na função, né, que é o x igual a 9,75 mais 1,5 t ao cubo, substitui o t igual a 2 e a gente vai achar o espaço inicial. E é isso que a gente vai fazer. Eu reescrevi aqui a nossa função, x igual a 9,75 mais 1,5 t ao cubo, e a gente vai achar a posição inicial, que é o nosso x1, que corresponde a qual posição a partícula estava quando o tempo era igual a 2, que é a vai ser aqui nossa curva, nosso ponto, onde nosso x de 2, e a nossa posição final, que é o nosso x de 3. A gente vai substituir aqui, primeiro, no tempo igual a 2, a gente substitui, e a gente acha que quando o tempo era igual a 2, segundo a nossa função da posição, ele estava a 21,75 metros da origem. E quando o nosso tempo era igual a 3, que é a nossa posição final, substituindo aqui t por 3, ele estava a 50,25 metros da origem. Temos todos os dados necessários para aplicar na fórmula da velocidade média, a gente aplica na fórmula e acha. Então, substituindo aqui, quando a posição final, 50,25, posição inicial, 21,75, tempo final igual a 3, tempo final igual a 2, fazendo tudo isso, a gente acha a nossa velocidade média igual a 28,5 metros por segundo. A parte alternativa A da nossa questão está feita. Passando agora para a alternativa B, tá escrito errado ali, era para ser um B. Calcule a velocidade instantânea em t igual a 2 segundos. Velocidade instantânea é derivada. Se vocês virem aceleração instantânea, derivada. Velocidade instantânea é derivada. Então, o que a gente vai precisar fazer é derivar
a nossa função do espaço. A velocidade instantânea vai ser a derivada da função que o próprio problema já deu. Vamos derivar essa função. E a única coisa que você vai ter que fazer depois é substituir o t igual a 2 nessa equação que a gente encontrar. Deixa eu só limpar aqui. Vamos lá. Temos que derivar essa função aqui. Temos que derivar, na verdade, essa função aqui. Então, a velocidade vai ser a derivada disso aqui, que é representado pelo linha, que significa que a gente vai derivar o que está aí dentro. Pela regra da soma, o que a gente pode fazer é derivar primeiro isso e depois isso. A gente precisa derivar tudo junto. A gente consegue fazer meio que primeiro uma parte, depois outra. Então, derivando o 9,75, ele é uma constante. Toda derivada de constante é zero. Então, a derivada de 9,75 é zero. A próxima etapa agora é a gente derivar o nosso 1,5t ao cubo. E o que a gente vai aplicar agora é a regra do tombo, que vocês vão utilizar bastante, principalmente em física, quando vocês forem derivar esse tipo de função, que é a função polinomial. Vou fazer passo a passo. A derivada de 1,5t ao cubo, que é tudo isso, linha, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, tombo 3. Então, vocês vão passar o 3 multiplicando o que está na frente do t, que é 1,5. Passou o 3 multiplicando e subtrai 1 do expoente. 3 vezes 1,5 é 4,5. T ao cubo subtrai 1 do expoente, fica t ao quadrado. Por isso que a derivada de 1,5t ao cubo é 4,5t ao quadrado. Soma o que a gente achou. Então, como o 9,75, a derivada dele é zero, só vai sobrar o 4,5. E o que a gente vai fazer é substituir o 2 na equação da velocidade que a gente achou, que é a derivada da equação do espaço. Substituímos, vai ficar 4,5 vezes 2 ao quadrado, a velocidade instantânea, que é o que o exercício pediu, é 18 metros por segundo no t igual a 2. Vamos, então, revisar tudo o que a gente viu hoje para vocês conseguirem fixar melhor. Primeiro, o deslocamento, que é o ΔX, ele é dado por x2 menos x1. Ele precisa de uma direção e sentido em um módulo, então uma grandeza vetorial. Então, sempre vai ter que ter um sinal de mais ou de menos para indicar se ele está indo para a esquerda ou para a direita, se ele é horizontal, se ele é vertical ou horizontal. A velocidade média é o ΔX dividido pelo ΔT. E é importante frisar só uma coisa que eu esqueci de falar do ΔX, que ele só considera o espaço final e o espaço inicial. Ele não acontece que tipo de movimento que você fez no meio. Só o espaço final e o espaço inicial. Ele é utilizado na velocidade média, que vai ser o ΔX dividido pelo ΔT. Agora, a velocidade escalar média, ele é a distância total. Então, o que acontecer no meio, se você ficar indo e voltando, vai contabilizar. Vai ser a distância total que você andou pelo tempo que isso levou. A velocidade instantânea é a derivada da função da posição, vai ser dx dt, e se você tiver um gráfico da velocidade pelo tempo, se você calcular embaixo, que pode ser ou através de você usar formas geométricas, quadrado, triângulo, retângulo, para calcular, ou integrando dentro desse intervalo que você escolheu, de t0 até t, se você achar, então, você acha o deslocamento, ΔS. É isso, a aula de hoje fica por aqui. Não tem nenhuma lista, porque essa aula vai ter uma continuação, porque esse capítulo é um pouco mais longo. Vejam a aula 3, a parte 2 dela, que a gente vai falar sobre aceleração, principalmente. Se vocês quiserem ler esses conteúdos, aprofundar o que foi ensinado aqui, vejam o Halliday, da 9ª edição, capítulo 2, e se vocês tiverem dúvidas, surtos, ou se vocês quiserem falar sobre qualquer coisa, perguntar, fiquem à vontade, teremos nossas aulas síncronas, tem o calendário aí na plataforma, tem também o Discord e o WhatsApp, sintam-se à vontade para perguntar, para aprender, é para isso que a gente está, para ensinar vocês. Estou mostrando as referências do que eu usei para fazer essa aula.
Espero que vocês tenham aprendido e obrigado.